Oi, meu nome é Simone, sou estudante de Pedagogia da Uninter, Centro Universitário Internacional Uninter. Quero apresentar minha proposta de trabalho do portfólio do módulo B, fase 2, que é sobre povoamento e gamificação, uma estratégia de ensino-aprendizagem. E dentro desse tema do trabalho, eu fiz uma proposta de um jogo sobre a história da cidade de São João del Rei, que é de Minas Gerais. Então, antes de mostrar o meu jogo, minha proposta de jogo, vou falar um pouquinho sobre a história da cidade. Então, a questão do povoamento, da imigração da cidade, né, da colonização da cidade de São João del Rei, ela basicamente, antes de vir os primeiros imigrantes, a cidade era povoada por índios. Os índios moravam na cidade até chegar os primeiros imigrantes. Até que foram chegando outras pessoas de outros lugares que vieram imigrantes, né, da cidade de São Paulo, de outras cidades. E eles vieram atraídos pelo ouro, porque foi encontrado muito ouro na cidade, nas terras de São João del Rei. E isso gerou muitas disputas, geraram muitos conflitos. Então, por isso eram atraídos muitos imigrantes. A cidade, até então, ela ainda não era cidade, ela era uma vila. Até que em 1838 ela se tornou cidade. E São João del Rei também é conhecida por suas edificações civis e religiosas, pelo seu acervo arquitetônico e artístico, pelo comércio. Então ela é conhecida por muitas atrações, entre elas as questões das edificações civis e religiosas. E dentro dessa história do povoamento, da imigração, né, da colonização, como se tornou cidade, a minha ideia de jogo, como estratégia de ensino-aprendizagem dentro da história de São João del Rei, foi a seguinte: o nome do jogo que eu propus é Super Dicas, que no caso é como cartinhas mesmo, um jogo de cartas. E nessas cartas, a minha proposta era o seguinte: era pegar o conteúdo da história de São João del Rei e montar, né, planejar perguntas, uma pergunta, né, em cada cartão, cada carta, e nelas colocar também as dicas, e cada uma dessas cartas do jogo vai ter uma resposta. Então, eu vou ler uma dessa pergunta que está nas cartas. Dentro da história, eu coloquei: no final do século XVI, o sul de Minas Gerais era habitado pelos. Era uma pergunta de até esse século, quem habitava, né, Minas Gerais. E aí eu fui colocando dicas, 4 dicas em cada carta. E aí eu fui colocando dicas. A resposta dessa carta era índios. Os índios puris que habitavam a cidade até então, até a chegada dos primeiros imigrantes. E aí eu fui colocando dicas, né? Um exemplo eu pus: tem pinturas de tinta pelo corpo, usam poucas roupas. Entre as suas atividades estão a pesca e a caça, e normalmente moram em aldeias. Qual foi a minha ideia? A proposta do jogo é a seguinte: que os alunos possam não só aprender a parte histórica, né, da cidade também, mas dentro disso é uma proposta interdisciplinar, porque os alunos vão estar podendo ao mesmo tempo aprender sobre a história, né, sobre o povoamento, a colonização, a migração da cidade, mas também estar estudando, né, outras disciplinas, que nem o exemplo dessa carta que eu dei,
que a resposta é os índios. Eles vão estar aprendendo novamente sobre a história dos índios. Vão estar aprendendo outras matérias. Dentro de uma matéria vão estar aprendendo outra. Então essa é a minha proposta, que fosse um jogo interdisciplinar. E também que pode ser adaptado para tecnologias assistivas, para alguns alunos que possam necessitar, né, de uma tecnologia assistiva. Então, um exemplo, uma proposta, atrás das cartas, né, desse jogo, do Super Dicas, ter braille, escrito em braille, outros tipos de tecnologias assistivas. Espero que essa proposta de jogo seja uma proposta que seja uma estratégia de ensino interessante de se aplicar, né, na prática do ensino-aprendizagem.